trouxe o tema Seguindo Jesus. Na realidade, o Livro dos Espíritos, na questão 625, nos diz, né, qual é o nosso guia e modelo? Jesus. Então nós temos que seguir Jesus, não tem outra alternativa. Tá? Ele é o único guia que a gente tem e o único modelo de exemplo para ser seguido. Fora disso, não tem validade para nós, tá? Não tem uma referência para nós. Tanto que Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um, porque ele já é um Cristo, então ele já está em comunhão com Deus. Estando em comunhão com Deus, a gente tem que seguir esse caminho, porque é a direção que a gente irá. Tudo bem? Você que soltar aqui. Deixa eu tirar lá primeiro. Pode dar isso aqui mais à vontade. Em breve essa microfonia vai ter força. Sim, né? Bom, então o que é seguir Jesus? Margarete, estou esperando só um minutinho, né? Aqui. Vamos fazer o possível para ele. Para eu ficar quieta, né? Eu ficar parada, congelada. Dói, peraí só um pouquinho, segura aí. Então, o que é o seguir Jesus? Vou pensar aqui 10 itens, mais ou menos, para a gente ter uma direção do caminho que a gente tem que seguir para ir na trilha de Jesus. Primeiro, quando recebemos em nosso lar um familiar com problema, um filho, uma esposa, um irmão, sabemos amá-lo com desprendimento. O que é isso? O que é amar com desprendimento? Muitas vezes é difícil a gente amar um parente que vem, que traz uma grande dificuldade na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Muitas vezes a gente acredita que não temos nada a ver com aquela situação que estamos vivendo em casa. Às vezes um filho com drogas, às vezes no alcoolismo, às vezes uma pessoa que é violenta, revoltada, sempre de mau humor. Por que será que nós atraímos para a nossa casa, para a nossa vida? A gente só vai trazer para o nosso universo aquelas situações ou aquelas pessoas que têm um aprendizado para nós. Senão nós não as atrairíamos para o nosso campo de vibração, nosso campo energético. Então, se estão ali, muitas vezes a gente pensa assim: mas eu não causei isso. A gente não sabe, olhando nessa existência. Mas se a gente for desencarnar, quando a gente desencarnar e a gente for ter o contato com as nossas experiências pretéritas, muitas vezes nós fomos os causadores daquela situação daquela pessoa. E hoje, talvez a gente dê um passo mais à frente, mas aquela pessoa ainda não. Então ela vem para o nosso convívio para que a gente possa se reajustar. Então diz o Evangelho: reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Então eu preciso me reajustar, eu preciso buscar a reconciliação, eu preciso fazer todo o bem que eu posso, preciso. Por quê? Mesmo entre acusações, mesmo entre reclamações, mesmo entre situações difíceis, sim, eu tenho que tentar o máximo que eu puder a busca dessa reconciliação. Mas se eu não conseguir porque o outro não quer, faça a sua parte. Não guarde raiva, não guarde rancor, não guarde desejo de vingança, não procure ser rebelde,
oportunidade de auxiliar, você auxilia. Você não vai dizer assim, agora você vai sofrer tudo que você fez eu sofrer. Essa não é a postura de alguém seguindo Jesus. Naquele momento você vai auxiliar, mesmo sabendo que tudo que aconteceu não te foi favorável, dentro do nosso entendimento. Mas, para as reencarnações futuras, esse comprometimento já está mais aliviado, melhor resolvido. Okay? Seguindo Jesus, quando preenchemos nossas horas vazias e nossas mãos desocupadas na construção de um mundo melhor, o tempo é o nosso maior patrimônio. Não podemos perder tempo. Não podemos utilizar o nosso tempo fazendo ou realizando coisas que não são enriquecedoras, que não são proveitosas. Às vezes ficamos horas nos aparelhos eletrônicos vendo uma série de coisas. No final das contas, a gente não sabe nem o que viu, nem o que assistiu. E as nossas memórias ficam lotadas de informação. Um campo da mente lotado de informação inútil, que você poderia estar aproveitando essas horas, esses momentos, para criar ou fazer algo útil, em benefício da sua vida, em benefício da própria humanidade e os semelhantes. Então, que a gente ocupe as nossas mãos, ocupe o nosso tempo, produzindo o melhor que a gente puder. Na obra Nosso Lar, Clarício, Dona Laura, que era a mãe do André Luiz, disse a ele: não perca tempo, prepara-te. Ou seja, aproveite as horas que você tem, enriqueça-se espiritualmente, traga informações, conteúdos que te elevem, que te façam sentir-se bem. E comentários maldosos, fofocas, maledicências, denegrindo a imagem das pessoas, não compartilhe, não dê vazão a isso. Por quê? Porque a gente entra nessa energia, a gente entra nessa corrente, e a gente sabe que tudo que vai, que é emanado, volta para a fonte. Então a gente entra nessa corrente, mesmo sendo nos WhatsApp, nas redes sociais, e volta para quem emitiu. Depois a gente não sabe por que está perturbado, por que não está bem. Será que a gente andou falando? Será que a gente comentou? Porque palavra tem energia. O próprio Divaldo Pereira Franco falava isso. A palavra foi nos dada a oportunidade de termos a palavra para que nós construíssemos e não que nós destruíssemos. Às vezes você tem um problema, uma dor, alguma coisa, você vai comentando com as pessoas, mas você não sabe qual é a dor que o outro está atravessando, e às vezes você coloca o outro para baixo. Então, os nossos problemas são nossos. A gente não precisa ficar compartilhando com os outros, só para alguém que vai te ajudar. Você vem num atendimento fraterno, numa casa espírita, você vai compartilhar a dificuldade que você está, mas a pessoa que está ali, ela está ali para te ouvir. É uma coisa, ela vai tentar te ajudar, te orientar, te auxiliar de alguma forma. Agora tem gente que não, que encosta nas pessoas e conta a sua vida inteira. Às vezes está procurando emprego e está falando para todo mundo para onde está procurando emprego. A energia vai se quebrando, gente. Quebrando entre aspas, né? A energia vai se diluindo nessa caminhada. E depois você não sabe por que as coisas não se realizaram. Vamos continuar. Seguindo Jesus. Quando nossa conduta apresenta bons exemplos aos que nos observam, pois deixamos nossas influências por onde passamos.
Você está deixando uma boa imagem ou não? Você entra no elevador, você dá um bom dia às pessoas que estão lá, você conhece os seus vizinhos, você os cumprimenta, você vai no supermercado, você fala alguma coisa com o caixa que está ali. Como é que está a nossa conduta? Você observa o que está acontecendo à sua volta? Ou a gente vai para os lugares, parece zumbi, né? Fica com o celular na mão, se descuidar, bate em você, né? No caminho, porque não está vendo nada, não está observando nada. Então aqui fala, a nossa conduta está deixando bons exemplos? O dia que a gente desencarnar, as pessoas vão dizer, nossa, vai deixar saudades. Triste vai ser você desencarnar e alguém dizer assim, graças a Deus, me livrei desse problema. A situação vai ficar difícil, né? Aí o ser que desencarnou vai ficar preocupado, né? Vai ficar sofrendo lá, porque vai perceber que não fez o que poderia ter feito, né? Criou uma imagem ruim. Então, a nossa imagem, ela é importante para os outros também. Nossa conduta, o que a gente faz, os nossos exemplos, nossas atitudes. Nós temos que multiplicar o bem. Quanto mais eu multiplicar o bem, melhor para nós. A gente não tem uma rede de amigos social, amigos físicos. Tem espiritual, gente. A gente tem uma rede de amigos espirituais. Resultado do quê? Dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. E eles estão conosco. Mais do que a gente possa imaginar. Estão junto da gente. Então, quando eu faço uma boa ação, um bom exemplo, quando eu pratico o bem, por isso fora da caridade não há salvação, eu, desinteressadamente, lógico, as pessoas pelas quais eu ajudo, os seres espirituais ligados a elas, ficam gratos em relação a nós. E eles ficam vinculados a nós por laços de simpatia. Então se aumenta também os laços de simpatia espiritual. E quando a gente precisa, eles nos ajudam na nossa caminhada. Agora, se a gente não tem esses bônus horas de trabalho no bem, quando a gente precisa, fica difícil. Lembra do André Luiz, quando ele foi procurar o que ele desejava em nosso lar? Cadê o trabalho? Cadê aquela senhorinha que não fazia nada e queria as exigências? Então o exemplo está lá. Vamos lá. Seguir Jesus é quando entendemos que o nosso sofrimento tem origem nos equívocos que cometemos, sem revolta ou inconformismo. As dificuldades de hoje são são frutos resultantes das sementes que a gente plantou lá para trás. Algumas são causas anteriores das aflições, outras são causas atuais. Muitas vezes nossos excessos alimentares, nossos excessos de não dormir, nossos excessos às vezes de bebida, de excessos de trabalho, tudo isso também é prejudicando o nosso corpo físico e o nosso mental também. E o que vai acontecendo? A gente tem problemas. E esses problemas são gerados agora, não tem nada a ver com o passado. Então eu preciso entender o que está acontecendo. Então seguir Jesus é entender os motivos do que está acontecendo. É algo que eu posso mudar agora?
É algo que eu posso transformar agora, porque nada vem para nós que não seja para a gente curar, e não para derrotar, não para acabar com você, vem para ser curado. O que eu tenho que aprender com essa lição? Qual é o que eu não fiz corretamente, que eu infringi a lei divina e que eu estou passando hoje por esse problema, por essa dificuldade? Porque a gente pode fazer os nossos resgates por amor. Por que eu preciso fazer pela dor? Se eu posso fazer pelo amor. Tá? Seguir Jesus é quando abolimos da nossa vida a crítica destrutiva em forma de comentários infelizes ou fofocas. Crítica destrutiva. É difícil a gente não criticar, né? Às vezes é até um hábito da própria sociedade fazer isso. E se a gente se descuidar, a gente está nela. Então a gente tem que parar de julgar, de criticar. Não é fácil, mas a gente tem que tentar. A gente tem que sair dos comentários infelizes, das fofocas, da maledicência. Alguém vem para você, te conta uma coisa sobre alguém e você acrescenta mais um ponto. Tem que cortar o quê? O mal pela raiz. Que não sejamos, que o mal existe, mas que não sejamos a causa do escândalo. Tá? Quando não deixemos para amanhã o que precisamos fazer hoje, porque no dia seguinte as condições serão outras. Então, eu tenho que fazer algo hoje, eu tenho uma ideia, veio uma sugestão, veio algo que eu preciso concretizar. Ah, mas não dá para fazer porque não está no momento certo, não está no tempo certo, não tem as condições certas. Faça. Se veio para você, comece a fazer. Não tem um momento certo. A gente vai começando. Conforme a gente vai começando, se ele é algo bom, ele mesmo, o próprio trabalho vai desenhando o seu caminho. Muitas vezes a gente idealiza algo na nossa cabeça e aquilo não é aquilo. Vai indo para outra direção, vai encontrando outros caminhos, vai encontrando outras pessoas que tenham a mesma linha de afinidade com aquilo que você está pensando. O trabalho se constrói de uma outra forma. Mas a gente tem que começar. Eu acho que eu já contei aqui, uma vez, que tem uma senhorinha, ela já tem uma certa idade, ela faz quadradinhos de tricô para doação. Então ela fica fazendo esses quadradinhos de tricô, que ela disse que era a terapia dela. Aí ela passou a dar esses quadradinhos para o nosso grupo está montando mancas para os bebês. Quando ela viu o resultado das mancas, ela se empolgou mais para fazer quadradinhos. Ela não para de fazer quadradinhos. Nessa rede, apareceu uma pessoa que também fazia quadradinhos, só que não era de tricô, era de crochê. Ela fica assistindo televisão e fazendo quadradinhos. E ela falou assim, eu tenho 85 quadradinhos, a senhora aceita? Eu falei, aceito. E ela levou 85 quadradinhos. Só que eu não tinha noção que 85 quadradinhos era um saco deste tamanho. E ela falou, eu vou continuar fazendo quadradinhos. Então eu tenho quadrado para bastante tempo, para a gente fazer manga. Aí uma amiga daquela senhorinha disse para ela assim, você está perdendo seu tempo. Nem vão dar valor a isso que você está fazendo. Aí ela disse assim para mim, não vão dar? Pois eu vou te mostrar. Olha o que a minha amiga mostrou aqui, olha a manta pronta. Aí a amiga viu a manta e falou assim, mas essa manta tá bonita, mas vai dar para alguém que não vai nem valorizar. Aí ela disse assim,
Pois eu não estou nem preocupado com isso. Eu faço com muito carinho e quem produziu também fez. E vai entregar com muito carinho. Se o outro, ela respondeu para a senhora, falou para mim, se o outro não recebeu o meu carinho, o carinho de todas essas mãos que mexeram naquela manta, não é problema mais meu. Eu fiz a minha parte. É verdade. E ela está aí, firme e forte, com saúde. Acho que tem 91, 92 anos. Olha que bonitinho. E continua fazendo esse quadradinho. Que bonitinho. Por quê, gente? Porque isso é a energia que você manda, que você envia. E essa energia é sua. É o amor que você está transmitindo. E o amor é a grande lei do universo. É a maior lei do mundo. É a energia do universo. Nós estamos aqui para amar. Quando a gente sai do amor, a gente sai do fluxo divino. Se perde. Sim. Se perde. Exatamente. É isso aí. Então, seguindo Jesus, tem que amar. Vamos lá. Seguir Jesus é quando não nos apegamos excessivamente às posses materiais em detrimento dos valores espirituais. Alguém aqui acha que vai levar alguma coisa do plano físico para a morada espiritual? Exatamente isso. Não. Não. Nada. Nada. Que a gente vai levar o quê? Os conhecimentos que eu adquiri, as atitudes que eu fiz, a minha bagagem espiritual, desenvolvimento da minha inteligência, os amigos que eu granjeei. Isso eu vou levar. O bem que eu fiz, toda essa energia eu levo. O resto não levo mais nada. Por que a gente briga tanto aqui pelo poder, pela posse, pelo dinheiro, por prato, por panela, por relógio, por herança, Sim. por casa, por carro, porque o carro é meu, porque na partilha é meu, porque eu tenho direito a isso? Exatamente. Você prefere ter paz? Ter sossego? Ou prefere ter aquele patrimônio todo e ter uma vida de guerra, de briga, de desarmonia? Se não vai levar nada, vão brigar e vai para as outras gerações ainda. A briga vai continuando. Aí você desencarna, volta de novo naquela família e ainda continua brigando pelo patrimônio. Voltar não. Tem uma história do Chico, interessante, que o Chico, o pessoal foi tirar consulta com o Chico. Aí disseram assim que a vida estava uma bagunça, estava muito problema dentro da casa. Aí o Chico falou assim, tenha paciência, faz oração, evangelho no lar. Vai dar tudo certo. Vai fazendo e vai melhorando. Passou um tempo, voltaram lá na casa do Chico. Conversaram com o Chico e disseram assim, Chico, você se enganou, Chico. A nossa casa entrou os assaltantes. Fizeram uma limpa na casa. Levaram todas as joias de família. Não sobrou uma. E o Chico disse assim, graças a Deus, vamos orar pelo Pai. Foi a maior bênção na sua vida. Aí ele disse, bênção? Fiquei sem nada lá, só com a casca. Ele falou assim, só que os espíritos que estavam ligados àquele material todo foram embora junto com as peças. Eles estavam presos ali, naqueles objetos que estavam ali naquela casa. Pode comprar roupa do brechó, que na casa seguinte está limpa, tá? Pode comprar roupa do brechó, não tem problema não. Viu? Deixa eu entrar no meio. Quando chega uma roupa doar, qualquer mercadoria, qualquer coisa que vocês doam para o brechó, a primeira coisa que a equipe espiritual faz é o tratamento. Porque às vezes você doa uma peça de uma pessoa que faleceu, que estava doente,
a outra era uma pessoa que não tinha uma energia boa. Então, a primeira coisa, tudo chegou, é o tratamento espiritual. É o que a Margarete acabou de falar. Eu tenho brechó, a gente tem brechó. Então, vocês imaginam como é que é o negócio por lá, né? Então, é assim. Então, é isso. Foi embora com aquilo. Então, o mal, que não foi o mal, foi o bem. Vamos lá. Seguimos Jesus quando manuseamos o Evangelho, entendendo que o Evangelho precisa ser vivenciado. Sim. Tá? Esse eu nem vou explicar, né? Porque o Evangelho tem que estar na prática. Não é problema de tentar praticar o Evangelho. De vez em quando a gente vai dar umas escorregadas, vai. Mas aí a gente toma consciência e escorrega de novo. Porque a lição vai voltando até não escorregar mais. Seguimos Jesus quando deixamos de julgar a vida alheia, atentando para os nossos defeitos, que são muitos. Então a gente tem muita coisa para fazer para tomar conta da nossa vida. Nós já damos trabalho. De vez em quando você não sente assim, nossa, estou cansado de mim. Às vezes a gente está cansado da gente. Né? Porque a gente se cansa sozinho. Então, quando eu fico julgando a vida alheia, mas se eu fosse aquela pessoa eu faria isso, se eu fosse aquela pessoa eu resolvia daquele jeito, a gente não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não vivo a vida daquela pessoa. Eu não sei a dificuldade que ela está passando. Eu sei o que vejo, mas eu não estou lá. Tem uma história do Isamitiba. Sabe quem é o Isamitiba? Já faleceu, né? Tem vários livros de Isamitiba, educador e tudo. Ele dizia assim: existiam duas famílias, a família vermelha e a família branca. Aí um membro da família vermelha resolveu casar com um membro da família branca. Casaram. Aí ele dizia assim, a família branca dizia assim: mas tem que ser do jeito que você aprendeu. Esse foi o jeito que eu fui ensinado pelos meus pais. O da família vermelha também dizia a mesma coisa. Foi a forma que foi criado, a educação que teve. Aí ele dizia assim: se quiser ter resultado aí, vai ter que juntar o vermelho com o branco e vai dar o quê? O rosa. Então, a nova família agora é a junção dos dois que vai ser rosa. Então, eles vão construir um novo tipo de família de acordo com um pouco daqui, um pouco dali e um novo formato que vem. Então, a gente não pode dar muito palpite. Não pode interferir tanto. Porque agora é uma nova construção que está ali. Porque às vezes a gente quer fazer pelo outro o que o outro já tem condição de fazer. E precisa tirar as bengalas. Senão a gente vai acomodando os outros. E eles não saem, não soltam as bengalas. A gente não está aqui para fazer a lição que é do outro, nem trazer para nós a responsabilidade que é do outro. Porque senão a gente traz os karmas dos outros para nós. Sim. A gente fica colocando a colher na cumbuca que não é nossa. Pelas próprias obras de André Luiz, eles sempre respeitavam o livre-arbítrio das pessoas, dos espíritos que lá estão. Eles não interferiam nas escolhas, porque as escolhas tinham consequências. Eles podiam até orientar, mas a pessoa é que tinha que decidir. A pessoa é que tinha que fazer. A pessoa é que tinha que realizar, a fazer a mudança. Eles podiam ter resgatado o André Luiz das zonas inferiores muito tempo, mas só o fizeram quando ele quis. Quando ele não quis, não aconteceu. Respeitam o livre-arbítrio. Às vezes a pessoa
fica doente, ela está sempre doente, ela está sempre reclamando de doença, porque ela alimenta isso nela. Se você tirar isso, ela não recebe afetividade de ninguém. Porque quando está doente, está todo mundo ali, ó. Se ela disser que está ótima, sai todo mundo de perto. E aí? Aí fica difícil. Fica com carência afetiva. E pode conduzir isso de uma forma diferente. Então, muitas vezes, esse processo de julgar, de criticar, de reclamar, de se colocar na condição de vítima, é uma imaturidade espiritual e emocional, que precisa ser olhada. É uma falta, muitas vezes, de amor por si mesmo. Então, seguir Jesus é não julgar, é não criticar. Chegou o julgamento, chegou a crítica, breca ali. Passa a bolacha. Não dê continuidade. Tá? E o último, que é o último item. Seguir Jesus é quando compreendemos que a caridade é a atribuição de todos sem exigência. Nos colocando as mesmas... É a atribuição de todos sem exigência, mas com desprendimento e amor, e não colocando que as mesmas são de responsabilidade dos governos ou das entidades assistenciais. Se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente vai melhorando alguma coisa. Lembra da historinha do beija-flor? Ele ia lá, molhava o biquinho na água e tentava apagar o fogo, o incêndio da floresta. Aí disseram para ele assim, mas de pouquinho em pouquinho você não vai fazer nada. Mas ele disse assim, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, tudo fica mais fácil. A gente tem obrigação de preservar o planeta, de não sujar o planeta, porque tudo foi nos dado por empréstimo. Sim. Tudo foi nos dado por empréstimo. Até a família nossa é emprestada. Está ali. Os conhecimentos que a gente vai tendo, as oportunidades que a vida vai desenhando para a gente poder adquirir conhecimento, ter oportunidade de trabalhar, de ajudar, de se enriquecer espiritualmente. Tudo isso são oportunidades que a vida vai nos conduzindo para o nosso aprimoramento espiritual. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades e agradecer. E contribuir no que eu posso fazer melhor. Porque às vezes a gente entra no templo espírita, no templo religioso, muitas vezes numa condição de doente, de necessidade, que todos nós somos, né? Aí você recebe ajuda, recebe orientação, melhora, vai ficando bem. Isso. E depois? Você vai embora? Ou você vai contribuir para ajudar outros que vêm na mesma condição que você chegou a se recuperarem também? Porque a tarefa dos espíritos superiores é resgatar e auxiliar os mais inferiores. Pode observar a obra todinha espiritual da série André Luiz. Eles estão sempre ajudando aqueles que estão em situações mais difíceis. O próprio Dr. Bezerra de Menezes renunciou e para o mundo de regeneração para ajudar os que estavam na retaguarda aqui, que precisavam de auxílio. Então, essa é a tarefa. Então, quem aprende um pouco mais, quem melhora um pouco mais, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos colaborar, vamos cooperar. E assim a gente também vai sendo útil. Essa é uma expressão da gratidão que a gente tem pelo que a gente recebeu, pelas vezes que a gente teve. Então, essa é a oportunidade. Às vezes tem gente que chega à casa espírita anos, senta no mesmo lugar e faz a mesma coisa.
treinamento, assiste palestra, toma passe, vai embora, tchau. Semana seguinte, mesmo procedimento. E senta no mesmo lugar, às vezes. Tudo bem, pode estar melhorando na sua conduta do dia a dia? Pode. Mas o que eu posso ajudar mais? Onde eu estiver, no meu trabalho, na minha casa, o que eu posso contribuir mais? O que eu posso colaborar mais? Ah, mas ninguém faz. Mas eu posso fazer. Às vezes tem um cantinho que não está arrumado, no seu local de trabalho, você vai lá, arruma. Daqui a pouco vai alguém lá e desarruma. Você fica bravo porque desarrumou, você arrumou. Aí você vai arrumando. Quem sabe um dia aquilo entra na cabeça da pessoa, né, para nos arrumar. Você vai fazendo o que você pode. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Onde? Onde Deus nos coloca. É ali a nossa tarefa. Todos temos um dever a cumprir. Onde você tem o maior tempo de permanência, onde você tem dever a cumprir. Então, que a gente faça o nosso dever. Que nós nos comprometemos antes de estar aqui. Para que a gente possa retornar, pelo menos cumprir uma parte do nosso dever. Tá bom, gente? Obrigada aí mais uma vez pela paciência de estarem aí, tá bom? Gratidão. Obrigada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Só um minutinho, gente. Estou colocando em ordem as